Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes sobre NBA, penúltimo programa do ano, ainda tem um episódio sobre o Thursday Night Football pros fãs de NFL, pros apoiadores, exclusivo para apoiadores. No programa de hoje falaremos sobre NBA, falaremos sobre o Detroit Pistons. Pra quem tá assistindo no YouTube, tá aqui acima do meu ombro aqui, meu time pelo qual eu torço, chegou à 28ª derrota consecutiva, igualando o recorde do Philadelphia 76ers. Os Sixers tiveram 28 derrotas consecutivas entre as temporadas 2014, 2015, 2015 e 2016. Essa é a maior sequência dentro de uma só temporada. Os Pistons poderão ter o recorde enfrentando o Toronto Raptors, né, na sexta-feira. Um desastre, uma vergonha. Não é nem muito sobre o jogo, né? O jogo em si dessa quinta-feira, o Celtics venceu por 128-122 na prorrogação. Os Pistons lideravam por 19 pontos no intervalo. Parecia que ia chegar ao fim a tragédia que tem sido essa temporada. Os Celtics voltam com uma defesa muito forte no Cade Cunningham. Cade Cunningham terminou a partida com 31 pontos, 22 foram no primeiro tempo. No segundo, Jrue Holiday e Derek White acabaram com ele. E os Pistons levaram a virada, conseguiram empatar na última jogada com o Bogdanovic, que pegou um rebote do Cade Cunningham, fez a sexta. E aí na prorrogação, foi 20-14 na prorrogação, só deu Boston Celtics, e os Celtics vencem a partida. O jogo foi disputado em Boston. O time dos Pistons se esforçou. Eu achei que não faltou esforço. O Cade entrou com sangue nos olhos no primeiro tempo. No último quarto, eu achei que o Jaden Ivey jogou muito bem. E quando ele comete a sexta falta e deixa o jogo na prorrogação, o time sentiu bastante. Mas é um time que não sabe o que tem que fazer ofensivamente. Teve um momento ali que... Cara, tem aquela formação Horns, né? Que é... Basicamente você tem o ball handler, né? O cara com a bola no topo da cesta. E você tem dois jogadores de um lado, dois jogadores do outro, fazendo uma ação ali off-ball, né? O bloqueio e tal. E aí tem uma hora que os dois jogadores saem pra receber, ao invés de um pra bloquear e o outro pra receber e tal. Uma bagunça total. Na defesa, o time correu bastante. Não faltou correria, né? O time se esforçou, mas é um time que não sabe, né? Toda hora que tem uma troca, você vê os bons times, né? Eles sabem quando você troca o marcador, o jogador que tá com a bola, o outro marcador passa a marcar, o cara que foi batido, ele sabe pra onde ele tem que ir. E o time dos Pistons tá correndo que nem um maluco, que nem uma... correndo que nem um maluco. E não sabe pra onde vai. Não faltou esforço, de novo. Não faltou esforço, faltou qualidade tática, faltou qualidade técnica. E eu preparei aqui um dossiê. Um dossiê sobre... Tô aqui vendo o bloco de notas que eu escrevi. Sobre o que leva o Detroit Pistons a esse momento. E eu começo dizendo... Acho que é um bom ponto. O que faz essa sequência ser tão dolorosa é que o time dos Pistons, apesar de ruim, não é tão ruim ao ponto de ter de você pensar que esse time vai ter a maior sequência de derrotas consecutivas na NBA. 28 derrotas na NBA hoje em dia, que é um jogo que tem muito mais variância por conta dos arremessos de 3, apesar dos Pistons ser um time muito ruim arremessando de 3, e os Celtics tiveram um dia ruim arremessando de 3 também, por isso que quase perderam o jogo. Mas você olha pro elenco dos Pistons, tem o Cade Cunningham, tem o Bogdanovic que voltou agora, tem o Jaden Ivey que é quinta escolha do draft, tem o Jalen Duren que é um cara com potencial, Ausar Thompson, quinta escolha desse draft, o Isaiah Stewart não jogou nessa quinta-feira agora, mas ele é um bom pivô, que espaça a quadra, tá arremessando bem de 3, e você tem Alec Burks, que é um cara ok ali de rotação. O time é ruim, não me entenda errado, é um time ruim, mas não é tão ruim a esse ponto, né? Porque você olha o elenco do Philadelphia 76ers, que bateu o recorde, né? Que tem as 28 derrotas consecutivas, empatado com o Pistons agora. O armador daquele time era o Ish Smith e tinha o TJ McConnell como calouro, né? Eles tinham Nick Stauskas, Robert Covington, no segundo ano, ainda muito jovem, Christian Wood, calouro, Richaun Holmes, calouro.
Jeremy Grant também, novato. Jahlil Okafor, Nerlens Noel. É muito pior do que esse time dos Pistons. O Embiid já tinha sido draftado, mas não jogou esse ano, né? Tava machucado ainda. É um time muito pior do que o dos Pistons. Dá pra entender esse time dos 76ers ter perdido tantos jogos consecutivos. E um ponto importante. O Philadelphia 76ers queria perder jogos. Porque era um time que estava no meio do processo, né? Que foi aquele momento de reconstrução, que o time trocou todos os jogadores bons e o objetivo era perder o maior número de jogos possíveis para ter escolhas altas no draft. Conseguiram nessa o Embiid e o Ben Simmons. O Okafor não deu certo. Mas esse era o objetivo da equipe. O Pistons não tem o objetivo de ir pro tanking. Os Pistons tancaram nos últimos anos, né? E teve um baita azar na loteria no ano passado. Teve a pior campanha. Os Pistons perderam 10 jogos a mais do que o penúltimo colocado no leste. 5 jogos a mais do que Spurs e Rockets, que foram 2 e 3. E ainda assim, a equipe teve a 5ª escolha do draft, né? E esse ano, o objetivo é construir alguma coisa. E não está sendo construído. Muito pelo contrário, né? Acho que está sendo destruído qualquer esperança, né? Esse ano não tem nenhum prospecto no draft. Claro que vão sair bons jogadores do draft. Todo draft sai. Mas não tem um jogador, não tem um Victor Wembanyama que justifique, né? O pessoal fala muito do Cooper Flagg, mas o Cooper Flagg é do outro draft, né? O draft de 2025, né? E mesmo assim, eu acho o Cooper Flagg um baita prospecto, mas também não acho que valeria isso tudo, né? Eu preparei aqui uma lista de pontos que eu queria passar. Antes, se inscreve no podcast, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify. 6º colocado na categoria esportes no Brasil nessa quinta-feira. Muito obrigado a todos. Temos 100 mil seguidores no TikTok, estamos chegando em 80 mil no Instagram. Crescimento excepcional, fechando o ano com chave de ouro. Primeiro ponto que eu quero destacar é o Monty Williams, treinador dos Pistons, que está sendo um desastre. Um desastre completo. Eu separei um número aqui sobre o Monty Williams, que eu vou apresentar para vocês. Antes do Chris Paul ir para o Phoenix Suns, o Monty Williams tinha sido head coach no New Orleans Pelicans. Antes dele começar a trabalhar com o Chris Paul, o Monty Williams teve 207 vitórias e 260 derrotas na carreira. O aproveitamento de 44,3%. Aí ele tem o Chris Paul por 3 temporadas no Phoenix Suns. E nesse período ele tem 160 vitórias e 76 derrotas. O aproveitamento de 67,8%. O Monty Williams melhorou como treinador? Ou o que mudou foi o Phoenix Suns trocou pelo Chris Paul? Porque você pode ter todas as críticas ao Chris Paul, mas ele é um dos caras que mais eleva o piso do seu time, né? Quando ele estava no auge, agora está num baita de um declínio, né? Ele aumenta muito o piso do seu time, ele traz o esquema dele, o sistema dele, e a gente viu o crescimento do Suns, né? E o crescimento, cara, tem muito mais a ver com o Chris Paul do que com o Monty Williams. E foi uma contratação que eu não achei um absurdo na época, achei um absurdo o dinheiro que os Pistons deram, mas não é meu dinheiro, não conta pro salary cap, então não faz diferença nenhuma. Contrato de 6 anos, 78,5 milhões de dólares, que dá 13 milhões por temporada, pode chegar a 100 milhões de dólares com cláusulas de incentivo, que ele não vai alcançar, que normalmente é ir aos playoffs, vencer jogo de playoff, ir para as finais da NBA, isso ele não vai conseguir. Ele foi o mais bem pago da história da NBA por algumas semanas, até o San Antonio Spurs renovar o contrato do Greg Popovich. Mas assim, ele tá ganhando 5 milhões de dólares por ano a mais do que o Erik Spoelstra do Miami Heat, que é o melhor técnico da NBA. Ele tá ganhando 4 milhões de dólares por ano a mais do que o Steve Kerr. O Detroit tem um problema sério. Estrelas não querem ir para Detroit, né? Jogadores. E aqui, esse contrato é meio que um imposto, né? Vamos pagar muito a mais que o Monty Williams merece para tentar trazer ele. Só que ele não valia esse esforço. E agora a gente tá numa situação que os Pistons não vão engolir um contrato de 80 milhões de dólares para demitir o Monty Williams, né? Eles vão com o Monty Williams ali, claro, não vão até o fim, mas se ele não tivesse esse salário absurdo, um contrato longo,
eu acho que ele tinha que ser demitido agora, cara. Porque, não, assim, a gente não tá falando de, imediatismo do basquete, não sei o quê, que transforma no Brasileirão. Não. A gente tá falando da maior sequência de derrotas consecutivas na história da NBA. E é um desastre esse time. É um desastre e... eu não sei se eu demitiria, se não fosse a questão contratual, né? Mas o problema é que ele chega com esse contrato todo e dá um poder desproporcional a ele dentro da franquia, né? Ele bota o Ivy no banco, aí depois bota o Ivy como titular, e aí quase não bota o Ivy depois. Killian Hayes começa jogando, depois não começa. Aí o Kevin Knox começou jogando hoje. Que, cara, porra, Kevin Knox, 2023, quase 2024. O Alsa Thompson começa como titular, aí vem, despenca de rendimento, não consegue fazer uma cesta pra, salvar a vida dele, aí quase não joga e tal. Muda muito e não tem nada sendo construído. A sensação é que ele tá jogando as coisas ali pra ver o que cola, né? E, assim, não poderia ser pior. Não poderia ser pior o trabalho dele. Assim, como eu falei, esse elenco... não, se você olha esse elenco antes da temporada, você não vai colocar que Detroit Pistons é um candidato ao título. Mas também você não vai falar, o Detroit Pistons vai perder 28 jogos consecutivos. Não é um elenco pra isso. Foi um ponto que o Bill Simmons levantou no podcast dele, e eu concordo. O que mais deixa a gente maluco é que não só tem essa questão do elenco que eu falei, e não tem nenhuma, assim... não tem, tipo, Sacramento Kings escolhendo o Marvin Bagley ao invés do Luka Doncic. Não tem Sam Bowie ao invés do Michael Jordan, né? Que o Portland Trail Blazers fez, né? Não tem nenhuma decisão que na época não fosse justificável. Passando pela linha do tempo aqui, os Pistons selecionaram o Killian Hayes com a 7ª escolha em 2020. Tá sendo um desastre. Dos caras que tem múltiplos jogos assim como titulares na NBA, eu acho que ele é um dos piores. Poderia ter sido o Tyrese Haliburton, que foi a 12ª escolha. Mas na época todo mundo defendeu essa escolha. Na época não foi um absurdo o Killian Hayes ser a 7ª escolha. E no mesmo draft, os Pistons escolheram a Isaiah Stewart e o Saddiq Bey, que foram 2 escolhas muito boas, né? Então não dá pra... o saldo desse draft é positivo. A troca do Saddiq Bey tá sendo péssima. O raciocínio na época era: vamos apostar no Wiseman, que é um cara que tem pedigree aí de escolha, possivelmente poderia ter sido a primeira escolha geral do draft, foi a 2ª. Mas tinha algumas questões quanto ao Saddiq Bey, que o arremesso de 3 dele foi caindo ano após ano. Mas é um time que hoje você vê um amontoado de pivôs, um amontoado de guards e o Bogdanovic no meio deles. E o Alsa Thompson que não consegue fazer uma cesta. E o Saddiq Bey era esse cara que conectava, né? E eu entendi a troca na época. Não achei que foi um absurdo, mas não foi uma troca boa, que tá se provando um desastre. Porque o Wiseman não se tornou nada, né? 2021, os Pistons têm a primeira escolha geral do draft, selecionam Cade Cunningham. Era a escolha. Você pode falar que o Scottie Barnes está jogando muito melhor, e o Scottie Barnes pode vir a ser um jogador melhor. O Evan Mobley, talvez, mas era a escolha a ser feita. Ele era o cara que demonstrava maior potencial, e eu ainda acho que o Cade Cunningham tem um potencial muito grande. Ele jogou muito bem contra o Nets, jogou muito bem no primeiro tempo agora contra o Celtics. Eu acho que ele tem um potencial muito grande, tem limitações, ele não é o cara mais explosivo, não é o cara mais rápido, mas era a escolha a ser feita. Ele precisa dar uma melhorada nos turnovers e voltar a arremessar de 3, porque no college o arremesso de 3 dele era bom. Ano seguinte, baita azar na loteria, 5ª escolha, num draft que você tinha Chet Holmgren, Paulo Banchero e Jabari Smith ali na disputa no top 3. Ainda assim, quando o Keegan Murray é escolhido pelo Sacramento Kings na 4ª escolha, todo mundo criticou o Sacramento Kings e o pessoal elogiou o Pistons por ter selecionado o Jaden Ivey, né? E, claro, hoje em dia você preferia o Keegan Murray, mas o Jaden Ivey foi uma escolha defendida, né? E o começo de carreira dele tá muito ruim. Ele jogou muito bem contra o Celtics no último quarto e na prorrogação até ser eliminado por faltas, mas ele ainda é pouca consistência, muitos flashes. E claramente o Monty Williams não confia nele. Então
É uma situação complicada. Quem que você selecionaria? Não tem nenhum cara óbvio pra você selecionar. Provavelmente seria o Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder, que tá jogando muito bem, ala. Mas era a escolha a ser feita, o Jaden Ivey. Não tinha nenhuma contestação na época que deveria ser o Jaden Ivey. E aí o Pistons selecionou o Jalen Duren na 13ª escolha. Subiu, trocou, né, pra selecionar o Duren, que é um pivô que tem muito potencial. Não era o meu pivô favorito nesse draft, era o Mark Williams. Eu preferi quer dizer, o Chet Holmgren, mas eu preferi o Mark Williams ao invés do Jalen Duren. Mas ele tem mostrado muito potencial. O Jalen Duren é um cara que tem tudo pra ser um excelente pivô por muito tempo na NBA, né? Ele se machucou, depois voltou e tal. Aí a gente passa pro 2023 e aí foi o desastre. Os Pistons, como eu falei, perderam 10 jogos a mais do que o segundo pior time da Conferência Leste, que era o Charlotte Hornets. Perderam 5 jogos a mais que Spurs e que Houston Rockets. E o Pistons termina com a 5ª escolha, que foi os deuses do basquete cuspindo na cara do Detroit Pistons. E num draft que você tinha o Wembanyama, Scoot Henderson e Brandon Miller, não tinha nenhuma escolha óbvia, né? Eu nem sei quem eu gostaria de colocar no lugar do Alston Thompson nesse momento, né? O Alston Thompson, ele começou com números muito bons de rebotes e tal, mas ele é um cara que na maioria dos jogos você não precisa marcar. Na maioria dos jogos, ofensivamente, ele é meio que o Ben Simmons que tem um irmão gêmeo. E ele defensivamente tem um potencial absurdo. Mandou um airball nesse jogo. Ele já é um defensor muito bom. É excelente reboteiro pro tamanho dele. Mas ele, ofensivamente, ele é um 0. E projetava como um 0, né? Então, eu não acho que... Né, é uma escolha defensável. E eu nem mudaria ainda, né? Porque eu acho que o Alston Thompson tem um potencial grande. Só que o Alston Thompson, eu gostaria mais dele num time bom. Porque o que ele traz de defesa, energia, rebote, eu acho que seria mais útil num time bom, né? Não num time bagunçado como é o Detroit Pistons. Não ter trocado o Bogdanovic na última janela de trocas foi um erro. Boatos de que a equipe recebeu oferta de 2 escolhas de primeira rodada. Seriam ativos importantes, mas assim, teria sido a decisão correta? Teria. É a decisão correta ainda você trocar o Bogdanovic? É, porque você precisa desses ativos para continuar construindo o elenco. Só que você não vai melhorar o time trocando o Bogdanovic. O único veterano que sabe o que faz em quadra, né? Então é a decisão que você tem que tomar, mas não melhora o time, não te ajuda a você sair desse buraco, né? Então é tudo isso somado, né? É o Troy Weaver que começou o trabalho como general manager dos Pistons bem, e as decisões dele não estão dando certo. É uma arena nova que tá sempre vazia. É tudo, assim, hoje eu trocaria todo mundo que não se chama Cade Cunningham, Jalen Duren e Alston Thompson. Se chegar uma proposta boa pelo Ivey, eu não trocaria por nada. Não acho que o Pistons tem que trocar por nada, mas eu trocaria o Ivey se viesse uma proposta interessante, porque assim, no papel, na teoria, a gente achava que ele complementaria o Cade Cunningham. Porque o Cade Cunningham, como eu falei, né, não é um dos melhores atletas. Ele é muito forte, muito alto, mas não é explosivo. Parecia que o Ivey ia complementar, só que não tá dando certo. Eu acho que ainda pode dar certo, mas se tivesse uma proposta boa, eu acho que valeria a pena. Não pelo novo Wiseman, né, claro que não, né, mas uma proposta boa. E cara, você tem que ganhar jogos. É uma vergonha o que tá acontecendo. Você tem que dar um jeito de vencer o Toronto Raptors e pelo menos não ter isolado o maior número de derrotas consecutivas. E tudo isso que eu expliquei aqui é pra falar que não tem nenhum erro muito óbvio. Não tem, como eu falei, não tem o Marvin Bagley ao invés do Luka Doncic. Não tem a troca do Bradley Beal pelo Phoenix Suns, né? Não tem sei lá, insira decisão absurda, né? Normalmente era a troca do Rudy Gobert, né? Só que ele tá jogando bem nessa temporada. Então, não tem esse desastre que todo mundo sabia que ia dar errado. São várias decisões e os Pistons meio que tiveram pior sequência de 28 jogos possíveis e imagináveis com esse time. Eu não acho que tem salvação.
E, assim, se você me disser que, pô, tem que trocar o Cade Cunningham e o Jalen Duren também, eu também não acho que não vou me... Não ficaria maluco. Também não ficaria maluco, porque... Cara, o Cade, ele não é inocente. O Cade, ele não tá fazendo uma temporada boa. Ele melhorou nos últimos jogos, mas ele é um dos jogadores com mais turnovers. Deixa eu até ver quanto é que tá o arremesso de 3 dele aqui, porque eu lembro que a última vez que ele não tá com aproveitamento dos melhores. Deixa eu ver aqui. Cade Cunningham Stats. Ele chamou mais a responsabilidade nos últimos jogos, né? Tá arremessando 33% de 3, 44% de quadra, né? Ele tem que arremessar melhor do que isso. Os Pistons tiveram muito azar. Tiveram muito azar na loteria. Podiam ter o Wembanyama, podiam ter, sei lá, o LaMelo Ball, podiam ter o Anthony Edwards, mas deram muito azar. E é isso. Se perder o 29º jogo, é foda, né? Talvez seja o pior time da história da NBA. E acho que não tem nenhuma decisão óbvia aqui, né? Você pode me convencer que você tem que trocar todo mundo, ou você tem que manter o núcleo jovem e trazer alguns veteranos. Mas qual veterano? Nenhuma estrela quer jogar em Detroit, né? Não, é difícil você conseguir... É quase impossível. Você não vai conseguir um free agent de alto nível. E se você conseguir um bom free agent, você vai pagar mais do que deveria por ele, porque vai ser uma decisão financeira. Então é um momento bem difícil pro Detroit Pistons. E... cara, Cade Cunningham tem que melhorar, Duren tem que melhorar, Alston Thompson tem que melhorar, Monte Williams tem que melhorar. E eu não sei se dá pra salvar. Eu acho que é um desastre muito grande. E eu não acho que vai acontecer, mas eu demitiria o Monte Williams. Porque, de novo, a gente tá falando de uma má fase normal. A gente tá falando de 28 derrotas consecutivas. A temporada da NBA tem 82 jogos. É um absurdo. Mas é isso, pessoal. Feliz ano novo a todos. Podcast de NBA volta na terça-feira. Então, até lá. Tchau.